1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 19. Grande Deus, estamos na campanha Deus repreenda todo mal. Quando nós vamos à casa de Deus, o mal vai embora. Aleluia. Quando nós chegamos na presença de Deus, o mal não resiste e vai embora. Aleluia. Quando a igreja ora, quando o povo clama a Deus, o mal não resiste, cai por terra, vai embora. O mal é arrancado, é tirado, é extirpado nas nossas vidas. Deus derrota, repreende todo o mal. Aleluia. Grande Deus. A guerra não está perdida. A vitória é nossa. Meu Deus. Grande Deus. Satanás não gostou dessa, hein? Mas foi Deus quem disse primeiro, né? Somos mais do que vencedores. João disse: a palavra de Deus está em vocês. E vocês já venceram o maligno, o mal. Pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da fé, pelo poder da graça, pelo poder de Jesus Cristo, do Espírito Santo, já vencemos o mal. Vamos ler. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, venha falar conosco através da tua bendita palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ajuda a aprender a sofrer, nos dê sabedoria para sofrer. Oh, meu Deus, que nós venhamos suportar o sofrimento. Oh, Deus, não pagando mal com mal, não se vingando, descontando. Oh, Deus, mas que nós venhamos sofrer de maneira cristã. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Oh, Deus, eu sei, meu Deus, que é doloroso, mas nos é imposto o sofrimento, é nos imputado o sofrimento. É mister que aconteça, é normal que aconteça, é natural sofrer, meu Deus. Oh, meu Pai, mas se for para sofrer, que venha sofrer com Jesus e não com o pecado. Fala, Senhor, pois teu servo ouve, em nome de Jesus. Pode se assentar e glorificar o Senhor com palmas. Sofrer por Deus. Esse texto vem nos falando sobre o sofrimento do crente. A Bíblia chama o povo de Deus de várias maneiras: crente, cristão, santo, fiéis, salvos, povo de Deus, igreja de Deus, povo escolhido,
os do caminho, seguidores de Cristo, discípulos. A Bíblia nos dá várias nomenclaturas e títulos. E Pedro vem falando sobre o sofrimento do cristão. Ele usa o título e a nomenclatura cristão. Porque lá no livro de Atos dos Apóstolos, na cidade de Antioquia, pela primeira vez, os discípulos vão ser chamados de cristão. Por quê? Porque eles imitavam Jesus Cristo. Porque eles se pareciam com Jesus Cristo em toda a maneira de viver. Então eles começaram a chamar aquelas pessoas de cristão, porque se pareciam com Cristo no seu viver, no seu falar, no seu andar, no seu vestir. Aleluia! E Pedro vem falando que o cristão, ele sofre. Aí você pode falar, então já que eu não quero sofrer, eu não vou ser crente. Mas o pecador também sofre. Todos nessa vida sofrem. Todos nessa vida têm sofrimentos. Mas a Lauriette tem um hino que fala assim: sofrer com Cristo é bem melhor do que errar. Pedro vem falando que o cristão, ele é provado com fogo. Ele é espremido como a laranja quando você vai fazer suco. Ele é moído, espremido, apertado. O crente, ele fica dolorido, ele se machuca. O crente apanha. Mas aqui, qual que é a coisa principal? O assunto já está encerrado. Todos sofrem. Não tem como uma pessoa não ter sofrimento em sua vida. Se não chegou ainda, vai chegar. Mas eu não desejo isso para ninguém. Mas é normal, é mister que aconteça, que chegue o sofrimento, o dia mal na vida de todos, dos pecadores ou dos crentes. Então, o que você tem que entender é qual é a causa do seu sofrimento. Por que você está sofrendo? Por que você está sofrendo? Qual o motivo desse sofrimento? O que está causando esse sofrimento? Então você vai interrogar você mesmo. Você vai falar com você mesmo. É claro que você não vai ficar doido. Mas tem hora que a gente tem que falar com nós mesmos. Você vai falar com você mesmo. Vai perguntar para você mesmo. E você vai procurar a raiz, a fonte desse sofrimento. Ninguém quer sofrer. E muitas pessoas dizem, eu não aceito. Mas é claro que você não é forte. Você aceitando ou não, você vai ter que engolir goela abaixo, você vai sofrer. Porque é imposto, é imputado que todos vão sofrer nesta vida. E por quê? É Deus que faz as pessoas sofrer? Não. O homem pecou, abraça as consequências agora. Assuma as consequências agora. Deus é bom, não faz ninguém sofrer, não quer que ninguém sofra. Quem quis sofrer foi o homem. Por que ele quis? Porque ele pecou. E agora está arcando com as consequências. Está colhendo os frutos dos seus atos. Então o sofrimento surgiu e acontece por causa do pecado. É o fruto do pecado. O pecado do mundo, o pecado da sociedade, o pecado individual de cada um. Nós sofremos por causa do mal que está no mundo inteiro, da maldição do pecado que está em toda a criação. Nós sofremos. Pedro então vai escrever a igreja, porque a igreja naquela época, e nos dias de hoje também é, lá no Oriente Médio, a igreja era perseguida. Os seus bens eram tomados, confiscados, só que não era roubo, porque era o próprio governo que ia lá, tomava a casa dele, o carro dele, a roupa dele, a geladeira dele, e eles não tinham para quem recorrer, porque era o próprio governo que confiscava os seus bens. Por quê? Porque eles eram cristãos. Esse era o crime deles. Então eles eram queimados em fogueira, jogados no Coliseu para ser devorados pelos leões, viviam fugitivos pelos montes, pelas cavernas, pelos vales, eram espancados, presos, não tinham direitos de aposentadoria, de trabalho, perdia o emprego, era mandado embora, perdia parentes, rejeitado pelos próprios parentes e familiares, tudo por causa
da sua fé, só porque eles eram cristãos. Mas Pedro, como líder da igreja, como pastor, como apóstolo, presbítero, ele vai ser usado por Deus para dar uma palavra de esclarecimento, para explicar o porquê do sofrimento, para esclarecer o porquê do sofrimento, para que eles não venham desanimar, não venham se abater, não venham desistir, não venham parar, não venham estacionar. Ele escreve uma palavra para confortar e consolar o coração deles, para que eles venham continuar, para que eles venham suportar o sofrimento, aguentar firme o sofrimento com seus pés na rocha, no alicerce que é Jesus Cristo. E não largar de Jesus por nada nessa vida, não desgrudar de Jesus por nada nessa vida. Pedro então, preocupado, nós não podemos perder almas, as ovelhas estão sofrendo, não podemos perder nenhuma ovelha deste rebanho. Então ele vai dar uma palavra para salvar estas ovelhas, para fortalecer essas ovelhas, para animar elas em meio à tribulação, em meio à provação. E é assim que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Oh, aleluia, meu Deus! Quando estamos passando por grandes tempestades, tribulações na vida, por apertos, que nós já não aguentamos mais, não suportamos mais a dor, queremos jogar tudo para o alto, pedimos até a morte, o Espírito Santo vem nos animar, o Espírito Santo vem nos inspirar, o Espírito Santo vem nos fortalecer, o Espírito Santo se faz presente como um ombro amigo, nos faz companhia, Ele é fiel, Ele nos abraça, enxuga as lágrimas, porque o Espírito de Deus nos ama, o Espírito Santo se preocupa com nós, o Espírito Santo, Ele está presente, e Ele não quer perder nenhum de nós. O Espírito Santo não deixa nenhum de nós, não desampara, não desiste, não deixa, não abandona. O Espírito Santo, você pode desabafar, você pode contar onde é a sua dor, que Ele vai ouvir, e Ele vai fazer alguma coisa para não te perder, para você não morrer, para você não desistir. O Espírito Santo está usando o apóstolo Pedro para a igreja naquela região, Capadócia, Ásia, Bitínia, várias cidades daquela região, daquele mundo daquela época. Os cristãos espalhados pelaquele mundo daquela época, perseguidos pelo Império Romano, pelos imperadores e pelos religiosos. Os judeus perseguiam a igreja, o governo perseguia a igreja, o governo e a religião perseguia a igreja. Dá para viver assim? Dá para viver? Isso é vida? Não dá para viver assim, correndo risco e perigo de ser morto, torturado, não tem onde trabalhar, não tem como ter paz, são assolados, afligidos, e muitas das vezes nós estamos passando por tempos difíceis, que nós mesmos chegamos à conclusão, não dá para viver assim, meu Deus, não dá para continuar assim, meu Deus, o coração vai explodir, a mente vai dar um treco na cabeça, a pessoa fica perdidinha da Silva, mas Deus chega sempre na hora certa. Aleluia, grande Deus! Ele faz alguma coisa, Ele interfere, Ele entra com providência. Meu Deus! O nosso Deus é o Deus de toda compaixão, de toda consolação. Ele sente a dor alheia, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele intercede por nós. O Espírito vem, nos toma, nos envolve, e de dentro de nós começa a clamar e interceder com gemidos inexprimíveis. Porque só em Jesus é que nós saramos. Só quando nós estamos em oração é que todo mal sai de dentro de nós, para todo o bem de Deus entrar dentro de nós. Aleluia, meu Deus. Não tem remédio, não tem método humano. Na oração você se funde, você se enrosca, entrelaça com Deus.
e todo o seu mal é transferido para Deus, e todo o bem de Deus é transferido para você. O Espírito Santo vai te tomar em meio ao sofrimento, e você vai ter as suas maiores experiências no dia da prova. Oh, aleluia, meu Deus! Grande Deus! Você vai sentir a mão amiga. É nos momentos de sofrimento que Deus vai te ver. Deus vai te pegar no colo, vai te carregar. Não temas! Aleluia, meu Deus! Ou você sofre por causa dos seus pecados, ou você sofre por ser cristão. Pastor, mas eu vim para a igreja porque eu estou buscando a felicidade. Sim. A Bíblia não vai dizer como você consegue ser feliz. A Bíblia vai dizer quem é feliz. Bem-aventurado significa feliz e abençoado. Então, bem-aventurado significa feliz e abençoado. Feliz os humildes, feliz os mansos, feliz os puros. Quem tem essas qualidades, essas virtudes, é feliz. Então a Bíblia descreve quem é feliz, mas não como ser feliz. Aliás, fala assim: você quer ser feliz? Seja salvo por Jesus Cristo. E como eu sei, quais são as características das pessoas felizes? É que elas são humildes, mansas, elas têm as qualidades do Espírito Santo. Só que esse tipo de felicidade não é o que as pessoas buscam. A felicidade que as pessoas buscam é muito dinheiro, é um carrão do ano, é luxo, é coisas carnais. Esta é a felicidade que o homem busca. Mas essa não é a felicidade da Bíblia. E a Bíblia fala que não é esses que são felizes. Ah, pastor, mas eu vim para a igreja porque eu já estou sofrendo. Você fala que o crente vai sofrer? É porque o único motivo para você buscar a Deus e ter Deus é simplesmente a salvação, ter Deus, vida eterna, pronto. Qualquer outra coisa, qualquer outro motivo se torna ou pode se tornar um interesse. E o motivo certo e correto de vir à casa de Deus, à igreja, de buscar a Deus, é simplesmente para ter Deus. Porque Ele é a maior riqueza e o maior bem. E quem tem Deus tem tudo. E as demais coisas serão acrescentadas. Mas ainda que Deus não me livre, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, como disse outros irmãos, Deus pode me livrar, mas ainda que Ele não me livre, Ele continuará sendo o nosso Deus, amado. Isso é ser feliz, é amar a Deus, e sofrer de amor a Deus. Que bom, porque o amor tudo sofre, diz a palavra de Deus. Se no seu relacionamento com Deus, se você ama a Deus, mas nesse relacionamento você sofre, parabéns, você sofre de amor. E a Bíblia diz que o amor verdadeiro por genuíno sofre tudo, tudo suporta, é benigno, não é soberbo. Então nós sofremos de amor. Quando nós somos cristãos salvos e sofremos, estamos sofrendo de amor. Então nosso amor é aprovado pelo sofrimento que passamos. Porque o amor que nós temos por Deus só vai ser confirmado e mais do que aprovado se nós passarmos pelo sofrimento. Porque você sofrer e continuar amando a Deus, tem que ser amor verdadeiro mesmo. Porque se chegar o sofrimento, eu não quero mais Jesus, não quero ir mais para a igreja, é porque esse amor era falso. Era um amor falso e não verdadeiro. E ninguém engana Jesus, Ele sabe quem é dele. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Os sofrimentos que surgem na sua vida e em nossa vida, os problemas, o mal, as provas travadas, as provas duras que nós passamos e enfrentamos, não é para você se escandalizar,
Achar, nossa, eu acho que Deus não é comigo mais, eu acho que eu não sou mais salvo, eu acho que eu estou em pecado. Não é para você se escandalizar. Ah, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz? Eu não mereço isso. Não é para você se escandalizar, achar estranho, esquisito, não. Pedro está dizendo, não ache estranho, não ache esquisito, não faz careta, não. A prova, o sofrimento virá, naturalmente. Isso acontece, a vida aqui na terra é assim mesmo. Amados irmãos, não se surpreendam, não se escandalize, não ache estranho o fogo, a prova que estiver acontecendo em sua vida. O seu amor, a sua fé está sendo testado, provado, para ser confirmado, afirmado e respaldado. Para ficar evidente e patente aos olhos de todos que você verdadeiramente ama a Deus, diante de anjos, de demônios e dos homens. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. É para cada um de nós se alegrar. Nós se alegramos por muitos motivos. Agora, a Bíblia às vezes nos dá alguns motivos para se alegrar, que nós ficamos meio assim, nossa, isso aí é motivo para se alegrar? Mas não estranhe a provação que vem sobre vocês, mas se alegre à medida que vocês participam do sofrimento de Jesus. Se os seus sofrimentos são os sofrimentos de Jesus, então você tem motivo para se alegrar, porque você está se identificando com Ele, você é a imagem e semelhança dEle, você está parecido com Ele, você está passando as mesmas coisas que Ele, porque você está no mesmo caminho dEle. Então a Bíblia diz, foi-nos dado um presente, uma dádiva. Qual é o presente e a dádiva que Deus deu aos homens, aos crentes? Tanto ser salvo por Ele, e antes de você dar glória, eu termino o versículo, como também padecer por Ele. Aí está o presente que Deus deu. O presente que Deus deu foi você ser salvo por Ele e você sofrer por Ele. Tudo por Ele. Você é salvo por Ele e você sofre por Ele. Se alegrem por vocês estar participando do sofrimento de Cristo. Agora, se você está participando do sofrimento do pecado, então é motivo de você se entristecer mesmo, ficar preocupado e se arrepender. Porque pecado não é ferimento de guerra. Agora, os sofrimentos de Cristo nos trará honra ao mérito, uma medalha, uma condecoração. Nos trará um galardão, uma recompensa, um reconhecimento de Deus. Como soldado voltando da guerra, da batalha, você será coroado como vitorioso na batalha, um soldado vencedor. Se alegrem por ter o sofrimento de Cristo, por participar dos sofrimentos de Cristo. Se você não sofre na escola por causa de Jesus, se você não sofre na faculdade por causa de Jesus, se você não sofre no trabalho por causa de Jesus, se você não sofre na sua casa por causa de Jesus, se você não sofre na igreja por causa de Jesus, se você não sofre no seu bairro por causa de Jesus, então eu acho que você não é crente. Pastor, mas tem um monte de pastor e pregador dizendo por aí que crente não fica doente, não fica pobre e não sofre, é só sombra e água fresca. É a teologia da prosperidade. Estão pregando por aí. Mas e como fica esse texto? Será que eles recortaram com a tesoura e arrancaram? Será que eles arrancaram essa página da Bíblia deles? Pregando teologia da prosperidade? Só bênção e só vitória? Não caia, meus irmãos, nessa conversa afiada. Eles são um bando de puxa-saco, só quer agradar as pessoas, só quer agradar o ego das pessoas. Eles deveriam sair da igreja e ir para o spa, ser massagista. Eles não sabem o que está falando, com todos os seus diplomas e cargos. Eles deveriam ser despedidos, mandados embora, porque não estão fazendo o trabalho que Cristo mandou fazer.
Eles estão escondendo e omitindo a verdade. E por isso que as pessoas estão despreparadas. Por isso que as pessoas estão dormindo. Quando vem a pancada, nem sabe de onde que atingiu, porque ele não estava acordado, porque ele não estava esperto. Por quê? Porque era mensagem só light. E ele ficou bobeando lá, daqui a pouco veio a pancada e ele caiu. Agora, se tivesse sendo treinado na palavra de Deus, na disciplina de Deus, na Bíblia Sagrada, ele estaria atento e alerta. E quando alguém viesse bater nele, ele já revidava, já se protegia. Porque ele se alimentou de mensagem e palavra forte. Nós devemos estar preparados para sofrer, treinados para sofrer, capacitados para sofrer. Temos que estar já amaciados. Já apanhamos tanto que quando bate de novo já não sinto mais nada. Está amaciado já. Treinou bastante no deserto de Deus. Aleluia. Tem que ser forte. E esta força virá do Espírito Santo de Deus. Em meio ao sofrimento nós vamos se alegrar. A igreja primitiva, os apóstolos e discípulos foram soltos da prisão, apanharam, foram presos, depois que foram soltos, diz a palavra que eles se alegraram por ser dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Ou seja, para eles era uma dignidade sofrer pelo nome de Jesus, e era motivo de alegria sofrer pelo nome de Jesus. Para eles era uma honra passar vergonha por Jesus, ser desprezado por causa de Jesus, ser rejeitado por causa de Jesus, perder o emprego por causa de Jesus, ser zombado na escola por causa de Jesus. Para eles era uma honra, porque fizeram isso com Jesus, e se estão fazendo com eles, então eu me pareço com Jesus. Então é isso que eu quero mesmo. Mas parece que inverteu os valores. Parece que ser abençoado é só se dar bem na vida. Ser abençoado é quando o mundo se simpatiza conosco. Parece que isso é ser abençoado. Quando nós fazemos sucesso, parece que isso é ser abençoado. Parece, mas biblicamente não é. Os alunos na escola já chegaram e falaram para você que você é feio, você é esquisito, religioso. Já chegaram, já aconteceu isso com você? No seu trabalho, se juntaram todos os funcionários lá para ferrar você porque você é crente? Lá na sua casa, seus pais já pensaram em mandar você para fora de casa porque você é crente? O seu marido já falou em te largar porque você é crente? Essas coisas aconteceram? Ainda não? E por que não? Talvez tenha que acontecer. E se não aconteceu ainda, fique preparado, talvez possa acontecer. Não é estranho, é mister que aconteça essas coisas. Os filhos não querem aceitar a educação. Aleluia! O vizinho parece que só acha você na reta. Hã? Você irá sofrer. Nós iremos sofrer. Mas em meio aos sofrimentos nós vamos se alegrar pelo motivo de que o nosso Cristo sofreu e nós só estamos sendo perseguidos porque nós somos crentes, porque nós temos fé em Deus. Ah, pastor, o meu sofrimento é porque eu estou com cirrose. E por que você está com cirrose? Porque eu bebi muita cachaça. Ah, então esse tipo de sofrimento aí não é o sofrimento de Cristo. Então você não tem motivo para se alegrar. Aleluia. Ah, pastor, eu estou sofrendo porque eu traí minha mulher e ela me deixou. Então esse sofrimento não é o de Cristo, é o sofrimento do pecado. E não há motivo para se alegrar. Pastor, eu estou sofrendo porque da maneira que eu me visto, com pudor, modéstia e decência, as meninas lá da escola ficam falando que eu sou ridícula. Então esse sofrimento é o de Cristo. Então você pode se alegrar, porque a sua fé está sendo aprovada e confirmada. Isso é uma prova de que você não é daqui, você é do céu. Que você não agrada o mundo, mas está agradando a Deus. Pastor, eu estou sofrendo porque eu não aceitei a propina. Eu não me vendi. E aqueles que se venderam acharam ruim comigo, ficaram incomodados. E agora eles querem me incriminar. Glória a Deus.
Você está sofrendo porque você é justo que nem Jesus Cristo. Então se alegre. Você tem motivo para alegrar. Quando você é santo, quando você é justo, quando você é reto e sofre por causa do nome de Cristo, porque você é um cristão evangélico, porque você vai à igreja, glória a Deus, adore a Deus por isso. Adore a Deus por isso. Mas alegre-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Quando vocês estão sofrendo por Cristo, vocês podem se alegrar. Porque quando Jesus voltar, para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, para revelar o seu poder, a sua glória, aos olhos de todos, vocês serão glorificados, recompensados, vocês receberão uma nova vida, um novo corpo, uma vida eterna. Então vocês podem se alegrar agora no sofrimento de Jesus, porque vocês vão se alegrar também na glória de Jesus quando Ele voltar. Eu me alegro pelos sofrimentos de Cristo em minha vida e vou me alegrar quando Jesus Cristo voltar para recompensar a minha vida. Então nós vamos exultar de alegria, saltar, pular de alegria. Porque Satanás tentou, o pecado tentou, o mundo tentou roubar nossa alegria através do sofrimento e não conseguiu. Como cantava o presbítero Gildo, né? Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Não vai, não sai mais. Não tem capeta, não tem sofrimento que arranca. Porque essa alegria, ela vem da salvação de Jesus. Porque o sofrimento não rouba a nossa salvação. O sofrimento não impede o crente de entrar no céu. O que impede o crente de entrar no céu e rouba a salvação dele é o pecado. Mas o sofrimento não. A dor não. O mal que nós passamos não. As injustiças não. O abandono não, a traição não. Nada desses sofrimentos pode tirar o perdão, a salvação, Jesus de nós. A alegria então não sai. A alegria é independente dessas coisas. Paulo e Silas, sangrando, dolorido, amarrado lá, e oravam e cantavam hinos na madrugada. Como pode? Apanharam, estão sangrando, machucados, doloridos, travados nas correntes, nas cordas, presos naquele lugar sujo, nojento, e à meia-noite então eles vão cantar e orar. Como pode isso? É porque essa alegria não vai mais sair. É porque essa alegria é independente do sofrimento que nós passamos. É uma alegria indizível, inexplicável. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se vocês forem incriminados, caluniados, insultados, ofendidos, provocados, não é nada a ver com você, não é nada contra você. É o Jesus que está em você, isso que incomoda. É isso que faz você sofrer, Jesus que está no seu coração, o Espírito Santo que está na sua vida, é isso que faz você sofrer, porque o mundo é do maligno, Satanás e as pessoas sem Deus vai causar um mal para você. Tudo porque o Espírito de Deus está repousado, está sobre a sua alma, sobre o seu espírito, no seu coração. Então felizes são vocês. Ué, pastor, mas... Então quando o povo nos xinga, nós somos felizes? Porque eles só vão xingar o crente verdadeiro. Se ele não for o crente verdadeiro, ele não vai ser insultado. Não. Porque contra os pecadores, contra os religiosos, Satanás não tem nada contra. Satanás anda até de mão dada. Satanás, ele é contra os crentes verdadeiros, salvos de verdade. Então ele arruma encrenca mesmo. Ele usa as pessoas em qualquer situação para causar o mal.
Mas glória a Deus por isso. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, que não seja como ladrão, que não seja como criminoso, ou como quem se intromete em negócio alheio. Pedro não quer que nenhum crente venha sofrer por causa dessas coisas dessa maneira. O crente não pode sofrer por causa disso e dessa maneira. O crente não pode sofrer como um assassino, como um ladrão, como um criminoso, como um imoral. Não pode sofrer como um pecador. Porque senão esse sofrimento é a prova de que ele não é salvo. Porque tem pessoas que, ai meu Deus, meu Jesus, ai eu estou sofrendo demais. Ai pastor, ora por mim porque eu estou sofrendo. Ai, aconteceu isso, aquilo. Mas ele fala só a versão dele. Ele fala só a minha verdade. Aí você vai, fulano, falou isso, está sofrendo, coitado, vamos lá. Não, mas é porque ela fez isso, porque ela falou isso. Aí você ouve a outra versão, ou a outra metade da verdade, aí você entende. Quem procura acha. Não adianta. Pedro diz que nós não venhamos sofrer como um pecador, como imoral, como adúltero, como fornicador, como viciado, como criminoso, como ladrão, que nós não venhamos sofrer como essas pessoas com esses pecados. O consolo é só para quem sofre o sofrimento de Cristo. Quem sofre por causa do pecado vai ter que engolir o choro. Fazer o quê? Procura, acha. Plantou, vai colher. Ai meu Deus, pastor, meu Jesus. Tem muita gente sem vergonha. Tem muita gente cara de pau. Não sei como tem coragem de chegar assim para Deus. Ai, minha mulher me abandonou. Mas por quê? Ele vivia, cada semana estava com uma mulher diferente. Para ele não tem consolo não. Para ele só tem uma palavrinha mágica, arrependimento. Agora para o crente, Senhor, o meu marido me abandonou porque eu sou crente. Aí o Espírito Santo vem sobre o coração dessa pessoa. Meus filhos eu eduquei, ensinei na palavra do Senhor, só que hoje eles foram para o mundo. Então esse sofrimento o Espírito Santo vem, porque são sofrimentos de Cristo. Olhem todos para cá. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe. Não se envergonhe, mas se sinta honrado. Aquelas pessoas lá não querem nem ficar perto de mim porque eu sou crente. Não fique com vergonha, não se sinta honrado. Não faço questão mesmo. Tem que ser assim, se sentir honrado. Não fique com vergonha não. Diga assim, eu não faço questão mesmo, eu também não queria. Porque quando você sofre como cristão, não é para se envergonhar, se sinta honrado por Deus. Jesus disse, nós seremos odiados por todas as gentes. Se o mundo odiou a mim, imagine vocês que são servos. Se nem Jesus agradou a todos, imagine os escravos de Jesus. Mas glorifique a Deus por meio desse nome. Esta vergonha da cruz, esse sofrimento da cruz, esta dor da cruz, esse cheiro de morte da cruz, esse desprezo da cruz, essa rejeição da cruz, essa humilhação da cruz, um dia será trocada pela coroa da glória, da vida eterna, da salvação, do céu. Um dia será trocado. Um dia você vai trocar a sua cruz pela coroa. Se no sofrimento dessa terra nós podemos se alegrar, imagine quando chegar a hora de estar no céu, onde vai ser só alegria. Nós vamos exultar, saltar, pular, explodir de alegria, jubilar, regozijar. Agora olha só o que Pedro vai dizer, versículo 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Está vendo? Porque o crente sofre, porque o juízo, a justiça
E o julgamento de Deus começa primeiro com os seus filhos, com o seu povo. Começa pela sua casa, pela sua igreja. Deus vai colocar a sua casa em ordem para depois colocar o mundo em ordem. Deus vai ensinar primeiro os seus filhos para depois ensinar os filhos lá do mundo. Então, por que um dos motivos do crente sofrer é porque o julgamento começa pela casa de Deus? Paulo disse, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados pelo Senhor. Por isso que no meio de vós há muitos doentes, enfermos e muitos que dormem. O sofrimento, às vezes, é pelo julgamento de Deus. Deus está disciplinando o seu povo, corrigindo o seu povo, dando umas palmadas, chineladas, cintadas, colocando de castigo, punindo os seus filhos. Para ganhá-los, não para perdê-los. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se a cinta está comendo frouxa no povo de Deus, o que vai ser daqueles que não têm Deus? Ah, nós somos crentes, por que nós sofremos? Se nós temos Deus na vida, por que nós sofremos? E o povo aí fora parece que estão aproveitando a vida. Não inveje os ímpios, disse o salmista. Não tem inveja dos ímpios. Nós agora, por um breve tempo, estamos antecipando as chamas. Como disse um pai da igreja, um dos pais da igreja. Nós agora estamos antecipando. Eu esqueci o nome dele. Era um grande homem de Deus, um dos pais da igreja. Quando os seus algozes tacaram fogo nele para queimar ele vivo, por causa que ele acreditava em Jesus, durante a sua morte, quando ele estava sendo queimado, ele disse, em oração a Deus, ele estava grato a Deus, agradecido a Deus por estar sendo queimado, porque pela fé e fidelidade dele, ele estava antecipando as chamas, o fogo de Deus o purificando ali agora, por aquele exato momento. Naquele momento ele estava sendo purificado pelo fogo, a sua fé estava sendo provada com fogo, e literalmente ele estava sendo queimado vivo por ser de Jesus. Senhor, eu te agradeço por antecipar as chamas que agora me consomem. Eu te agradeço, muito obrigado por antecipar essas mesmas chamas que vão queimar eternamente os ímpios pecadores sem Deus. Os sofrimentos do crente é a antecipação do que vai ser os sofrimentos eternos daqueles que não têm Deus na vida. Então, se nós sofremos agora para não sofrer lá eternamente, glória a Deus. Se Deus tem dado uma amostra, ó, meu filho, eu vou mostrar o sofrimento do inferno. Só vou dar um gostinho para vocês do sofrimento do inferno, para vocês não querem ir para lá. Então toma um golinho aí de sofrimento, para você não querer ir para lá. Então Deus dá uma amostra do sofrimento do inferno para nós. Ele antecipa o sofrimento do inferno para nós, para que ninguém venha querer ir para lá. E se começa pela casa de Deus, o sofrimento, que é só uma amostra, é só para a gente não querer ir para lá, o que vai ser daqueles que vão sofrer eternamente no inferno? Então glorifique a Deus, adore a Deus em meio ao sofrimento e se alegre porque você está participando do sofrimento de Cristo. Ele sofreu e foi para o céu, nós vamos sofrer e vamos ir para o céu. Agora aqueles que sofrem aqui porque não obedecem ao Evangelho, porque é criminoso, ladrão, bandido, estrupador e todo tipo de pecado, aqueles que sofrem por causa do pecado aqui, vão sofrer muito mais no inferno. Porque o julgamento de Deus, depois de ser feito em sua casa, vai ser feita ao mundo. E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio pecador? E se é difícil para o crente ser salvo por causa do sofrimento, piorou para o pecador. Então dê glória a Deus, se alegre. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas conduz à salvação. É difícil o justo ser salvo, sim, mas piorou o pecador está numa situação pior. Se você se encontra salvo, se você se encontra no estado de salvo, se você é um crente fiel e está sofrendo, glória a Deus, é difícil ser salvo, mas glória a Deus. Para o pecador é mais difícil ainda.
Então você tem motivo para se alegrar. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. O que nós devemos fazer em meio ao sofrimento? Confiar no Criador. Confiar num Deus que é fiel. Então, no meio do sofrimento, nós vamos se alegrar, confiar em Deus porque Ele é fiel, Ele é Criador, e vamos continuar praticando o bem. Porque quando Jesus voltar, se revelar, se manifestar, nós vamos resultar de alegria lá no céu. Mas não é para sofrer como um imoral, como um ladrão, como um assassino, como um pecador. Não é para sofrer desse jeito. Se você está sofrendo por causa dessas coisas, você tem que se arrepender. O pecador que está sofrendo tem arrependimento. Para o salvo que está sofrendo tem consolo. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo fale mais e melhor aos vossos corações. Grande Deus!